Estamos de volta com o Nordeste Acontece e eu recebo aqui no estúdio o deputado estadual Fernando Mineiro, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana, boa noite aos seus telespectadores, estou aqui às suas ordens. Deputado Mineiro, o senhor tem feito diversos pronunciamentos no plenário da Assembleia Legislativa, trazendo uma preocupação com relação à situação financeira do governo do Estado. Inclusive, o governo que ainda não tem o calendário completo do servidor referente a outubro. Essa solução passa por onde, deputado? Olha, Ana, passa, do meu ponto de vista, por uma pactuação entre o conjunto dos poderes, não só do Executivo. E passa também para não jogar, responsabilizar a crise do Estado sobre o conjunto dos servidores públicos, porque é padrão, é como se os servidores fossem responsáveis pela crise do Estado. Eles não são responsáveis pela crise do Estado. Quem é responsável pela crise do Estado são os gestores e o conjunto das políticas adotadas ao longo dos anos. Eu, desde o ano passado, defendo a ideia de que precisa de uma pactuação efetiva entre o conjunto dos poderes, Executivo, Judiciário, Legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas, todos os órgãos que envolvem um conjunto de aplicação dos recursos e um planejamento para médio prazo sair dessa crise. Não vai ser por golpe de mágico que vai sair de uma crise que é nacional e afeta o conjunto dos estados. Penso que é uma pactuação geral. E aqui ela é agravada porque, a despeito de se declarar todos interessados em enfrentar o problema, mas não tem ações concretas de pactuações em relação à questão orçamentária, as realizações às despesas. Esse é o problema que nós temos no Estado. Essa pactuação, ela seria de forma bem concreta como, deputado? Com os poderes repassando recursos para o Executivo, por exemplo? Não é repassando recursos, até porque os poderes não são donos dos recursos. Os recursos são recursos públicos, E o Executivo repassa os recursos aos poderes. Eu estou levantando um estudo, fazendo um levantamento, é um trabalho não tão simples, que é o seguinte: como por exemplo, quando chega ao final do ano, quando tem superávit. E até agora, as informações que eu tenho, é preciso checar, e por isso eu falo com muito cuidado, é que apenas 3 ou 4 estados, os outros poderes e órgãos ficam com o superávit. Por exemplo, em 2015, qual foi o superávit da Assembleia, qual foi o superávit do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Ministério Público? Houve superávit. Esse superávit foi abatido, foi debitado, foi devolvido ao Executivo, tirando, evidentemente, os recursos arrecadados próprios, caso algum porventura tenha. Então, esse é o debate. A informação que eu tenho é que apenas 3 ou 4 estados no Brasil que não devolve esse superávit, ou não faz o ajuste de conta nesse superávit. É por isso que tem caixa. Os outros órgãos assim, têm um caixa, os outros poderes têm um caixa. Então, esse é um debate que eu, pessoalmente, estou tentando estudar, estou entendendo, buscando entender, compreender, para apresentar a proposta. Caso, por exemplo, seja fato que no conjunto dos estados, quando tem um superávit no final do ano, esse superávit é devolvido para o Executivo e ter feito ajuste de conta, então nós temos que fazer esse debate aqui para sair dessa crise, entendeu? Porque esses órgãos não têm dinheiro, eles não têm recurso, o repasse o Executivo que arrecada. E a conta é única do Estado. Então, é um debate teórico, um debate doutrinário, um debate orçamentário importante, e eu estou me apropriando dessa questão para apresentar uma sugestão. Porque caso, repito aqui, eu chegue à conclusão, de acordo com as informações que eu venho a ter, que os poderes em outros estados devolvem o superávit, eu vou propor aqui que devolva o superávit, faz o ajuste de conta entre os poderes, e você vai trabalhar. Isso quer dizer, concretamente, como pactuar uma saída conjunta para a crise. Deputado, como foi que o senhor recebeu a oferta pública feita pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Cláudio Santos, de repassar 100 milhões de reais para o Executivo? Não é uma oferta, é uma devolução. Entra naquele sentido que eu falei para você, Então, o Executivo repassou o duodécimo para o Judiciário. O Judiciário não usou aquele duodécimo todo, Então, ele tem que, do meu ponto de vista, devolver ao Executivo a parte que não foi usada. Então, é uma devolução, Eu acho que está fazendo um papel, por isso que eu estou dizendo. Eu estou analisando como é isso em outros estados. A informação que eu tenho é que grande parte dos estados, esse dinheiro é devolvido todo para o Executivo, aquilo que é superávit. Então, é uma parte do superávit que eu estou dizendo. Esse superávit do Judiciário é quanto? É 300, é 400, é 500 milhões? É um superávit que veio dos cofres da arrecadação pública como um todo.
Não foi arrecadado para o judiciário, foi arrecadado para o Estado, para manter as despesas do Estado como um todo, né, de todos os poderes, e o Executivo repassou, né, a cada parcela de acordo com o orçado. Bom, e outros estados, a informação que eu tenho em alguns estados é que isso é devolvido. Então não é verdade que ele ofereceu, ele está devolvendo ao Executivo. Eu acho que é preciso sim fazer mais, discutir. É isso que é uma pactuação, que eu chamo de pactuação. Deputado, essa crise econômica, ela acentua mais a discussão sobre o orçamento geral do Estado de 2017, inclusive o projeto já na Assembleia? Isso, e nos obriga, aquilo que eu já falei várias vezes aqui, até para você e para toda a imprensa, quando eu debato, há um faz de conta nesse debate de orçamento, né? Eu sempre cobrei muito isso e fico chateando, digamos assim, sendo repetitivo. Não tem como não ser repetitivo nesse tema. É preciso debater o orçamento de uma maneira mais real, mais concreta, né? Para que você seja uma peça que oriente os gastos públicos, né? E não um faz de conta, que tem lá valores e que não acontecem, né? Então, certamente haverá um debate, espero que haja um debate com mais propriedade sobre essa questão, sobre o financiamento do Estado. Porque qual é a solução que os governantes, de modo geral, apresentam? Não, vamos cortar, culpabiliza os servidores, vamos cortar os servidores, como os servidores foram os grandes responsáveis. E tem uma situação que eu tenho dito muito, Ana, que em estados como o Rio Grande do Norte, que a economia como um todo é muito dependente da renda pública, uma crise do Estado, né, um atraso de pagamento, por exemplo, tem um impacto terrível na economia privada. Então as pessoas ficam pensando que atinge só o servidor, não é? E como tem uma política de queimar o servidor, eu já encontrei gente assim que fica, servidor tem que se lascar mesmo, como se diz, né? Mas não entende que, repito, uma situação como o Rio Grande do Norte, você tem uma quebradeira em dominó. Por exemplo, os fornecedores, porque a compra governamental no Rio Grande do Norte é muito alta, né? A compra, imagina o que a Prefeitura de Natal, que também está com salários atrasados... Ainda não divulgou o calendário completo. Que ainda não divulgou, eu fico dizendo um parênteses, a Cidade Real, que foi escondida durante a campanha, está aparecendo agora, né? Então, quantos servidores, quantas empresas que fornecem ao município, aos municípios, como o município de Natal, os demais municípios, que fornecem ao Estado, que não estão recebendo do governo. Aí isso é em cadeia, percebe um efeito dominó na economia, não só na economia pública, na economia privada como um todo. Então você tem uma situação de muita preocupação, porque afeta a economia. Não depende do Estado. Depende sim, porque fica esse debate entre público e privado, né? E estados frágeis como o nosso, economicamente frágeis como o nosso, a renda pública tem um peso muito grande, o recurso público tem um peso muito grande. Então, todos, ao fim e ao cabo, dependem do Estado. Então, se o Estado atrasa, você imagina quantos milhões de reais deixam de circular na economia. Deputado, a gente está quase chegando ao final da entrevista, mas eu queria ouvir a opinião do senhor sobre privatização da UERN, uma pauta também que foi posta recentemente pelo próprio presidente do Tribunal de Justiça. Pois é a opinião dele, que eu discordo totalmente, né, da opinião dele. Acho a despesa uma opinião totalmente equivocada sobre o papel do Estado na oferta do ensino público. É a opinião dele, eu inclusive vou fazer uma audiência pública certamente na semana que vem para discutir o papel da UERN no Estado. Isso é uma opinião do meu ponto de vista de quem desconhece o papel da UERN no processo de desenvolvimento do nosso Estado. Né? Então, e vê educação como despesa. Educação é investimento. Você já parou para pensar quantos campos nós temos nos interiores? Qual é a formação que a UERN dá, por exemplo, para a rede de professores de educação básica? Os cursos, a capacitação. Se eu olhar no lado da isso é despesa, né? Eu vou dizer que todo gasto público é despesa. E é um investimento, porque tem um papel fundamental no desenvolvimento da região. E a UERN chega em várias regiões do Estado e oferta e possibilita que muitos dos nossos jovens que não teriam outra oportunidade de fazer ensino superior, façam. Então eu discordo dessa opinião, acho a opinião errada, equivocada do ponto de vista conceitual, inclusive, mas é a opinião dele. E nós vamos fazer um debate, inclusive, chamando os representantes da UERN e tal, para discutir qual é o papel da UERN no desenvolvimento do nosso Estado. E o senhor é favorável à privatização da SEASA, deputado? Falou de UERN, o SEASA a SEASA é uma empresa, né? Então, assim, tem que saber, para mim a discussão é o seguinte, seriam os permissionários que fariam a gestão? Eu sou favorável a um regime de comodato com os permissionários.
permissionário. Eu acho, inclusive, está tendo uns grupos de trabalho, né, para avaliar e tal. Como é que você vai avaliar aquilo ali, o valor? Lógico, vai criar critério. Eu acho que é muito mais prático, dá certo? Você fazer um regime de comodato, né? É muito mais simples, né, analisar, fazer um regime de comodato e as entidades, instituição, associação, administram aquilo e assumem as responsabilidades. Eu acho que você pode entrar num nó, né? Espero que não entre, mas pode entrar num nó nesse debate sobre a questão de privatização. Você vai fazer o quê? Vai vender para o missionário? Como é que vão ser as cotas? Quem vai entrar? Entendeu a situação? Um que tem uma empresa X com capital X e o outro que tem um capital pequeno. Entendeu? Como é que você vai compatibilizar? Vai transformar tudo em valores e ações e vai ser distribuído aos permissionários de acordo com o tamanho deles? Então você vai, acho que vai complicar bastante. Eu, tendo opção sobre isso, e se fosse consultado, que não fui, eu sugeriria fazer um regime de comodato e para administrar aquilo ali, tirava da responsabilidade do Estado. A gente conversou aqui no estúdio com o deputado estadual Fernando Mineiro, do PT. Deputado, obrigada, foi uma alegria recebê-lo aqui. Eu que agradeço a você e boa noite a você e os seus telespectadores. Boa noite. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Nordeste Acontece vai ficando por aqui.